tá difícil, torcedor vascaíno. O Vasco da Gama vive mais uma fase complicada no Campeonato Brasileiro e, para variar, São Januário voltou a ser palco de frustração. O empate amargo contra o Ceará não só irritou a torcida como também deixou o técnico Fernando Diniz visivelmente descontente. E olha que não foi só pelo resultado, mas principalmente pela forma como ele veio. Um jogo controlado, com domínio de posse de bola, com criação ofensiva, com mais finalizações, e mesmo assim o time sofreu o empate nos acréscimos do segundo tempo. É aquele tipo de tropeço que dói mais do que uma derrota clara, porque você sente que tinha o jogo nas mãos e deixou escapar. O Vasco começou a partida melhor, controlando as ações e pressionando o adversário. Foram mais de 60% de posse de bola, 17 finalizações contra 12 do Ceará, e mesmo assim, na hora de matar o jogo, faltou precisão, sobrou insegurança. E quando você não mata, o futebol cobra. O castigo veio aos 50 minutos do segundo tempo. Uma falha coletiva, uma desatenção, um erro que nem deveria acontecer naquele momento. O Ceará aproveitou e saiu comemorando um ponto como se fosse título. E com razão. Porque jogando fora de casa, diante de um time pressionado, conseguir arrancar um empate no último lance do jogo tem mesmo sabor de vitória. Mas o que realmente incomoda é ver esse roteiro se repetindo dentro de São Januário. A casa do Vasco, o caldeirão onde o time deveria se impor, virou palco de drama e decepção. O retrospecto recente é assustador. Dos últimos 6 jogos em casa pelo Brasileirão, apenas uma vitória. Isso mesmo. Só venceu o Fortaleza. De resto, foram 2 empates e 3 derrotas. E se formos olhar o aproveitamento desde a parada para o Mundial de Clubes, a coisa piora ainda mais. O time tem menos de 36% de aproveitamento. É número de quem está brigando contra o rebaixamento, e não é só número, é realidade. Atualmente, o Vasco ocupa a 15ª posição com 23 pontos. 1 ponto acima da zona de rebaixamento. Ou seja, qualquer vacilo nas próximas rodadas pode significar mergulhar de novo no Z4. E isso porque essa rodada foi generosa. Um verdadeiro presente. Quase todos os adversários diretos perderam ou tropeçaram. Fortaleza, Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, Vitória, Juventude, Sport, ninguém venceu. Era a chance perfeita de subir algumas posições, respirar e ganhar confiança. Mas aí vem o Vasco e, como de costume, complica o que estava fácil. Parece até roteiro escrito. E nesse cenário turbulento, Fernando Diniz foi para a coletiva e não escondeu o incômodo. Tentou explicar o que aconteceu, falou em erros individuais, em escolhas erradas, mas também deixou claro que o time caiu de rendimento após o primeiro gol sofrido. E de fato, foi visível. O Vasco começou bem, pressionando, impondo o ritmo, mas bastou o primeiro revés para o time se desorganizar. Essa instabilidade emocional é um problema que se arrasta desde o início do campeonato. O time sente o gol, perde o controle, desencaixa. E quando tenta reagir, é no abafa, na base da vontade, sem padrão. No segundo tempo, o Vasco até voltou melhor. Teve seus momentos, principalmente depois da expulsão do Ceará. Aproveitou a superioridade numérica, fez o segundo gol com o estreante Carlos Cuesta e parecia que ia segurar o resultado. Mas aí entra um ponto que precisa ser discutido com mais seriedade, a gestão do elenco. Jogadores como Nuno Moreira e Felipe Coutinho foram substituídos por desgaste físico. Totalmente compreensível. O problema é quando você vê Pablo Vegetti em campo até o último minuto, mesmo sem render absolutamente nada. E isso não é uma crítica pontual dessa partida, é um padrão que se repete. O Pablo Vegetti é um caso à parte. Um jogador que já foi decisivo, que se destacou pelo faro de gol, mas que hoje não entrega nem isso. Continua sendo lento, sem intensidade, sem profundidade, sem capacidade de participar efetivamente do jogo. O diferencial que sustentava a sua titularidade, os gols, sumiu. Nos últimos 11 jogos, marcou apenas 4 vezes. E só uma foi com a bola rolando. As outras 3 foram de pênalti. Quando um atacante deixa de cumprir sua função mais básica, que é marcar gols,
e ainda assim continua em campo por 90 minutos. Alguma coisa está errada. Ontem ficou ainda mais evidente. O Vasco jogava, tentava criar, a bola passava pela área e o centroavante não conseguia nem disputar. Era como se o time atuasse com um a menos no ataque. E o torcedor percebeu. Foi vaiado, teve o nome questionado, mas seguiu intocável por Diniz. Isso deixa no ar uma dúvida desconfortável. Até quando essa insistência? Será que vale tanto assim bancar um jogador que não vive boa fase? Que não contribui nem com movimentação, nem com finalizações, nem com presença ofensiva. É difícil entender essa escolha. E falando em escolhas, outro nome que virou alvo da torcida foi Matheus Carvalho, ou Matheus Cocão, como é conhecido. Teve uma atuação desastrosa, errou passes, estava desconectado do ritmo do jogo, e saiu vaiado de São Januário. A torcida pediu sua substituição ainda no primeiro tempo. A reação nas arquibancadas foi clara. O torcedor não perdoa mais esse tipo de performance. E no Vasco atual, não dá para carregar jogadores que não conseguem entregar o básico. O time precisa de respostas imediatas, de atuações firmes, de atletas que entrem em campo com fome de vencer. E por mais que Diniz tenha tentado defender seus jogadores, citando que futebol é jogo de erros, e que escorregões e falhas fazem parte, o que vimos ontem foi uma repetição de falhas que já deveriam ter sido corrigidas. Não é a primeira vez que o time sofre um gol nos acréscimos por pura falta de atenção. Não é a primeira vez que o Vasco tem volume de jogo e não transforma isso em resultado. E se continuar assim, infelizmente, também não será a última. A frustração do torcedor é completamente compreensível. 4 meses sem vencer em casa pelo Campeonato Brasileiro. Isso não é apenas uma estatística, é um sintoma grave de um time que perdeu sua força dentro do seu próprio estádio. São Januário deveria ser o ponto forte do Vasco, mas hoje virou um lugar de angústia. O adversário entra sabendo que pode pontuar, que pode sair com algo. Isso enfraquece o espírito competitivo do elenco e pesa demais na briga contra o rebaixamento. E o que mais assusta é que, mesmo com reforços que mostram potencial, como Carlos Cuesta e Andrés Gomes, que protagonizaram uma linda jogada no segundo gol do Vasco, ainda falta estabilidade. Falta convicção. Falta regularidade. Esses jogadores podem sim fazer a diferença, mas precisam estar cercados de um coletivo organizado, de um sistema que funcione. Não adianta ter lampejos se o time não sabe sustentar um resultado simples jogando em casa. Agora a grande questão é: o que o Vasco precisa mudar com urgência? Porque do jeito que está, o time vai continuar patinando e acumulando frustrações. O torcedor já está cansado de ver o time entregar jogos fáceis, de ver escalações questionáveis, substituições atrasadas, insistências que não fazem sentido. O momento é de ajuste, de autocrítica e de ação. Não dá mais para viver de boas atuações pontuais ou de esperanças alimentadas por reforços que mal chegaram. O campeonato está passando e o Vasco precisa reagir antes que seja tarde. E se tem algo que começa a ficar insustentável no meio disso tudo é a relação entre expectativa e realidade dentro do elenco do Vasco. A cada rodada, a sensação é de que o time entra em campo mais pressionado, mais travado, mais refém dos próprios erros e da cobrança que vem da arquibancada. E a torcida não está errada. Ela exige porque sabe da grandeza do clube, porque sabe que o Vasco não pode se contentar com empates suados dentro de casa, principalmente contra adversários que estão ali no mesmo nível de tabela. O Ceará, por exemplo, não é nenhum bicho-papão do campeonato. É um time que tem suas limitações, que briga para se manter, que joga mais no erro do adversário do que com proposta ofensiva. E mesmo assim, conseguiu arrancar um empate do Vasco dentro de São Januário. Isso é simbólico. O que está pegando no Vasco hoje é a falta de confiança no sistema como um todo. Nem o torcedor acredita no que vê, nem o time parece confiar em si mesmo. A bola chega no meio-campo, roda de um lado para o outro. O time tenta encontrar espaços, mas quando chega no último terço do campo, tudo trava. É como se o Vasco não tivesse repertório, não tivesse um plano B, não tivesse uma alternativa para furar uma defesa mais fechada. E isso, claro, passa diretamente pelo comando técnico.
Fernando Diniz é conhecido por seu estilo de jogo posicional, pelo toque de bola, pelo controle, mas também tem como marca essa teimosia em manter convicções mesmo quando a realidade mostra outra coisa. E é justamente aí que entra o incômodo. Não está funcionando. O Vasco tem peças, tem opções, mas segue insistindo em fórmulas que não estão dando resultado. Pablo Vegetti segue sendo titular absoluto mesmo sem entregar gols. Matheus Cocão continua tendo oportunidades mesmo falhando em sequência. E o banco de reservas não é tão fraco a ponto de não apresentar alternativas. A torcida vê isso. O torcedor sente quando o time está sem alma, quando falta entrega, quando falta ajuste. E pior do que ver o time empatar no fim, é ver que isso já não causa mais surpresa. O torcedor entra no estádio com esperança, mas já carregando aquele medo de que algo vai dar errado, e invariavelmente, dá. Fernando Diniz pode até ter razão quando diz que futebol é um jogo de erros. É mesmo. Só que no caso do Vasco, os erros não são pontuais. Eles se tornaram sistemáticos. Erro de posicionamento, erro de leitura, erro de substituição, erro de postura. E quando isso vira rotina, deixa de ser azar e passa a ser incompetência. Não adianta falar de domínio de posse, de mais finalizações, se no fim das contas o adversário foi mais eficiente. Não adianta pintar o empate como injustiça, porque o futebol não se resume à posse de bola. Ele se resume a quem faz os gols. E nesse ponto, o Vasco está ficando para trás. E se o problema estivesse só no ataque, já seria grave. Mas ele vai além. O sistema defensivo também não inspira confiança. João Vitor, por exemplo, escorregou em um lance decisivo que terminou no gol do adversário. Um detalhe? Pode ser. Mas no nível que o Vasco precisa jogar, não dá para cometer esse tipo de erro em sequência. E não é a primeira vez que acontece. A bola aérea continua sendo um problema. A cobertura nas laterais, idem. Quando o time recua demais, não consegue sair com qualidade. Quando tenta adiantar as linhas, se expõe e não consegue recompor. É um time que vive entre extremos, sem equilíbrio. E aí entra o grande desafio de Fernando Diniz. Como encontrar esse equilíbrio quando seu elenco não corresponde? Como manter um time competitivo quando alguns jogadores parecem desligados? E como bancar decisões impopulares sem perder o vestiário? São questões que o técnico precisa responder com atitudes. Porque com palavras, ele até tenta justificar. Mas o campo segue gritando mais alto. E o que o campo mostrou nesse último jogo foi um Vasco que não aprendeu com os erros passados. Que continua jogando bem em trechos do jogo, mas não sabe sustentar o placar. Que cria, mas não mata. Que sofre, mas não reage. A verdade é que o Vasco hoje depende demais de lampejos. O segundo gol contra o Ceará, por exemplo, foi uma linda jogada dos dois colombianos. Carlos Cuesta fez o gol, Andrés Gomes deu assistência, e ali, por alguns minutos, parecia que o time ia embalar. Mas foi só ilusão. Não adianta ter bons momentos se eles não se transformam em vitórias. O futebol é cruel com quem não define. E esse tem sido o maior problema do Vasco. Ele faz o mais difícil e falha no básico. E isso, no fim do campeonato, pesa. Porque os pontos desperdiçados agora podem ser os mesmos que farão falta na última rodada. O fantasma do rebaixamento não é mais uma ameaça distante. Ele está rondando, muito mais perto do que deveria. E talvez o mais preocupante seja perceber que internamente parece haver uma zona de conforto. O discurso é sempre de trabalho, de evolução, de tentar corrigir, mas as atitudes seguem no mesmo padrão. O que o torcedor quer ver é mudança concreta. É ver jogadores sendo cobrados, é ver mudanças reais na escalação, é ver um Vasco com fome, com garra, com vontade de vencer. E não um time que aceita o empate como se fosse normal. Por que não é? Um clube da grandeza do Vasco não pode se contentar com isso. O empate em casa, da forma como foi, tem que doer. Tem que incomodar. Tem que gerar reação. Enquanto isso não acontecer, vamos continuar vendo um Vasco oscilando, tropeçando, se arrastando no campeonato.
O time precisa voltar a fazer de São Januário um território hostil para os adversários. Precisa voltar a vencer. Precisa reencontrar seu espírito competitivo. Porque o futebol apresentado até aqui não condiz com o tamanho da camisa. E o torcedor, que já vem sofrendo há anos com campanhas medíocres, não aguenta mais viver com essa sensação de que o time nunca aprende. Não basta querer, tem que agir. E o Vasco precisa agir agora. O tempo está correndo, a tabela não perdoa, e cada rodada sem vitória aproxima mais o clube de um novo rebaixamento. O momento é delicado, mas ainda é possível virar a chave. A questão é: o Vasco vai ter coragem para isso? Vai ter ousadia para mexer onde precisa? Vai ter força para encarar decisões difíceis? Porque o campeonato não vai esperar. E a torcida, que segue empurrando, cobrando, acreditando, já deixou claro que não vai aceitar mais desculpas. Quer atitude. Quer entrega. Quer resultados. Porque no fim das contas, é isso que importa. E esse é o mínimo que o Vasco precisa oferecer. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro parece prestes a tremer com as últimas movimentações nos bastidores. Fontes próximas ao São Paulo FC indicam que o clube pode estar prestes a receber uma verdadeira surpresa: Vasco da Gama no comando do time, algo que ninguém imaginava até poucos dias atrás. A notícia, ainda cercada de mistério, promete movimentar a política interna do tricolor paulista e já provoca debates acalorados entre torcedores e comentaristas. A chegada de um novo técnico nunca foi tão comentada nos corredores do Morumbi, mas o que realmente deixou todos de olhos arregalados foi o rumor envolvendo contratações. Segundo informações que circulam nos bastidores, o clube estaria pronto para anunciar Aboubakar, o atacante camaronês que vem se destacando internacionalmente. Conhecido por sua presença imponente na área e faro de gol, o jogador seria o reforço que o São Paulo tanto deseja para a próxima temporada, capaz de transformar qualquer partida em espetáculo. Fontes próximas afirmam que as negociações avançaram silenciosamente, sem alarde, mas com intensidade, e que o acordo pode ser oficializado a qualquer momento. O rumor já provoca ansiedade entre os torcedores, que sonham com um ataque mais agressivo e eficiente. O burburinho se intensifica quando se pensa nas implicações estratégicas de ter Aboubakar no elenco. Com ele, o São Paulo poderia adotar um estilo mais direto e vertical, aproveitando a força física e a capacidade de finalização do camaronês. Já o suposto envolvimento de Vasco da Gama na direção técnica acende debates: seria uma mudança radical ou apenas uma forma de ousar em tempos de pressão por resultados? Alguns especialistas apontam que a chegada de um técnico com visão moderna, aliado a um centroavante de peso, pode reacender a chama da equipe e devolver ao clube o protagonismo no cenário nacional. Enquanto a diretoria mantém silêncio estratégico, as redes sociais fervem. Torcedores dividem opiniões entre entusiasmo e ceticismo, com muitos questionando se a dupla novo comando e Aboubakar será suficiente para transformar o São Paulo em protagonista imediato. Mas o que ninguém duvida é que o rumor já ganhou vida própria, circulando com força entre blogs, canais esportivos e grupos de WhatsApp. Nos próximos dias, qualquer anúncio oficial será acompanhado de expectativa extrema. Até lá, o clima é de especulação, com a torcida empolvorosa e os rivais atentos a cada movimento do Morumbi. Se a negociação se concretizar, estamos diante de um capítulo inesperado na história do futebol paulista. Vasco da Gama no comando e Aboubakar no ataque, uma combinação que ninguém ousou prever, mas que, se confirmada, promete virar assunto principal do país. O burburinho só aumenta, e a única certeza é que a bola vai rolar, e com ela, muitas histórias ainda por contar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.